Queridos irmãos, ontem eu falava um pouco mais detidamente sobre como a obediência é um requisito para podermos enfrentar os espíritos do mal. Isso é muito importante. Porque há muitas pessoas que pretendem, por exemplo, obter bênçãos, obter libertação, obter livramento, simplesmente pela oração, enquanto muitas áreas da sua vida estão em desobediência para com a palavra de Deus. E como eu explicava ontem, isso não tem nada a ver com aquilo que a palavra nos ensina. Isso tem a ver com o esoterismo, com a magia, com a feitiçaria. Você não precisa obedecer a Deus, supostamente, para poder obter aqueles resultados que você obtém mediante um ritual. Você vai, apresenta uma oferenda, você vai, apresenta um gesto, faz isso, faz aquilo, e tanto faz se você é bom, se você é mau, supostamente você vai ser influenciado positivamente de acordo com a sua vontade. No reino de Deus não é assim. Portanto, se alguma área da nossa vida não estiver sujeita a essa doce obediência que nós temos que ter para com Deus nosso Senhor, para com a sua lei, para com aquilo que Ele nos ensina, o inimigo terá algo a reivindicar a nosso respeito. E as suas reivindicações, de alguma maneira, estarão corretas. Porque, veja, o que adianta você, de noite, enfrentar o diabo e de manhã tomar cafezinho com ele? Por exemplo, essa é a minha grande preocupação quando acontecem esses movimentos de oração, como a Quaresma de São Miguel, em que a pessoa acha assim, ela não vai à missa, ela não obedece à lei de Deus, ela não vive uma vida cristã coerente, está mais no pecado do que na graça, está cheio de ódio no coração, rancor por todos os lados. Então ela vai fazer a Quaresma de São Miguel e, portanto, vai tirar todas as contaminações, todas as forças infernais da sua vida. Não vai, só vai atiçar mais o diabo. É só isso que vai conseguir, não vai conseguir mais nada. Vai ficar infernando e vai ficar cada vez pior. Porque não pode haver uma área da nossa vida que esteja, digamos, sob o domínio, a tutela do espírito de rebeldia. Isso é muito sério. E, para ilustrar esse princípio, hoje eu queria ir ao livro dos Números, para mostrar a história muito interessante de um personagem da Escritura. Balaque era o rei de Moabe. E ele queria vencer os israelitas. Para isso, ele pediu a ajuda de um feiticeiro chamado Balaão. Isso está no capítulo 23 do livro dos Números. E Balaão foi até um lugar para verificar se o povo podia ser amaldiçoado. Então ele diz: de Arã fez-me vir Balaque, o rei de Moabe, dos montes do Oriente.
vem, amaldiçoa Jacó, vem, execra Israel. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como execrar a quem Yahvé não execra? Sim, do alto dos rochedos o vejo, das alturas o contemplo, um povo que mora isolado, não contado entre as nações. Quem pode calcular o pó de Jacó, contar a nuvem de areia de Israel? Possa eu ter a morte dos justos e o meu fim ser semelhante ao deles. Ou seja, quando ele ia amaldiçoar, ele abençoou. Isso se repete mais 3 vezes. Ele diz: levanta-te, Balaque, ouve, presta-me ouvido, filho de Sefor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diz alguma coisa e não faz? Promete algo e não cumpre? Eu recebi ordem de abençoar, ele abençoou, eu não voltarei atrás. O feiticeiro foi para amaldiçoar Israel, mas ele diz: do alto dos rochedos vejo, das alturas contemplo, um povo que mora isolado, não contado entre as nações, um povo separado, um povo que está em santidade, que obedece à voz de Deus. O bruxo vai para amaldiçoar e ele não consegue. Ele abençoa. E mais, ele diz algo que é tremendo. Não se prevê maldição em Jacó, nem desgraça em Israel. Yahvé, seu Deus, está com ele. Em seu meio ressoa a aclamação ao rei. Ou seja, um povo que adora, é um povo que se sujeita, que se submete ao Senhor. O Deus que o fez sair do Egito é como para eles os chifres do búfalo. Ou seja, Deus os defende. Pode vir o que vier, os chifres do búfalo destroem os assédios do inimigo. Não há maldição contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel aquilo que Deus tem feito. Vê, o povo se levanta qual leoa e se ergue feito leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos trucidados. Vejam, essa palavra de Balaão é muito importante. Não vale nenhum feitiço contra Jacó, não vale nenhum agouro contra Israel. Por quê? Porque esse povo está separado, esse povo está em obediência, esse povo cumpre as ordens do seu rei, que é Deus. Está coberto pela obediência. Essa é uma doutrina concreta nas Escrituras. Por exemplo, Provérbios 26, versículo 2. Como a ave que esvoaça e a andorinha que volteia, assim a maldição gratuita fica sem efeito. Ou seja, o que o autor do livro dos Provérbios está dizendo é que aquele que efetivamente está alinhado com Deus não cola a maldição. Pode fazer o que for. Pode fazer todo tipo de feitiço, todo tipo de agouro, todo tipo de ameaça. Não pega. Quando alguém está na vontade de Deus, eu digo, desista. Se alguém está realmente na vontade de Deus, se alguém se esforça por fazer a vontade de Deus,
Você pode fazer feitiço, pode fazer oração feiticeira, pode tentar amaldiçoar, pode tentar fazer o que for. A maldição vai virar bênção. Porque ele está acampado na vontade de Deus. Ele não abandona a vontade de Deus. Salmo, vamos ver, 64. Tramaram maldades, versículo 7. Consumaram os planos traçados. São um abismo as profundezas do ser humano, o seu coração. Mas Deus os atingiu com suas flechas. De repente foram feridos, e a sua própria língua os arruinou. É isso que acontece com alguém que amaldiçoa os filhos de Deus, alguém que está na vontade de Deus. A sua própria língua os destrói. A maldição se volta contra ele. Isso é muito sério. Porque mostra como Deus leva a sério a proteção dele sobre a nossa vida. Desde que nós estejamos cobertos pela sua palavra. Salmo 57, versículo 7. Armaram laços a meus pés, e minha alma ficou abatida. Cavaram à minha frente um fosso, mas foram eles que aí caíram. Nenhuma armadilha preparada contra você vai dar certo. Quem fez é que vai cair. Eles podem tramar, podem estrategiar, podem fazer o que for. Tem um búfalo do teu lado. Ele é o Deus de Israel. Ele te defende. Ele é o teu escudo. Quando você está debaixo da obediência, Deus te respalda. Ele vê o teu esforço, a tua luta pela santidade, o teu compromisso com Ele. Significa que você não peca? Não. Mas significa que você se arrepende. Que você não tem um compromisso com o pecado. Ontem à noite eu postei uma frase, teve algumas pessoas que não entenderam, né? Sempre tem. Eu disse, o pessoal gosta mesmo de pecar e jogar na conta da misericórdia. Achando que vai dar tudo certo. O demônio, ele, uma das grandes argumentações dele é o pensamento positivo, né? Vai, faz lá, vai dar tudo certo. No final, olha, tem um jeitinho lá que vai funcionar. Não é assim. As coisas de Deus não são brincadeira. Só que aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. As pessoas tentam armar, Deus desarma tudo, fica sem efeito, não consegue. Não vai. É um perigo se levantar contra alguém que serve a Deus. No livro de Deuteronômio, aparece uma expressão muito interessante. Aqui diz, nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia de Yahvé, e nem sua 10ª geração não entrará na assembleia de Yahvé para sempre, porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, ao sairdes do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas Yahvé teu Deus não quis ouvir Balaão. Yahvé teu Deus converteu a maldição em bênção, porque Ele te ama. Yahvé teu Deus. Vejam, que grande é a fidelidade do amor do Senhor por nós. Quando nós confiamos nele, quando nós seguimos a sua palavra,
Quando nós tomamos a medida da fé, nós nos colocamos efetivamente nas mãos dele. Ele não deixa nenhuma maldição surtir efeito, nenhuma armadilha. Se você realmente vive uma vida de obediência a Deus, pare de pensar que as coisas estão erradas, porque não estão. Agora, se você tem áreas da sua vida que não estão submetidas a Deus, em que você está em desobediência a Ele, eu te convido a arrepender-se. Porque não há nada mais perigoso do que estar fora da obediência ao Deus Altíssimo. Quem está fora da obediência a Ele não está respaldado. Pode ser vítima fácil. Vejam que coisa interessante. No livro dos Números, se conta como Deus fez Balaão abençoar ao invés de amaldiçoar. Como ele trocou a maldição em bênção. O que aconteceu depois? Capítulo 25. Israel se assentou em Setim. E o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para os sacrifícios a seus deuses, o povo comia e se prostrava diante deles. Israel aderiu a Baal-Fegor, e a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Yahvé disse a Moisés: reúne todos os chefes do povo e enforca-os diante do Senhor, expostos ao sol, para que se afaste de Israel a ardente ira de Yahvé. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vós mate os homens de seu clã que aderiram a Baal-Fegor. Versículo 7. Versículo 6. Ora, um israelita trouxe para junto de seus irmãos, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, que estavam chorando à entrada da tenda do encontro, uma mulher madianita. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade, apanhou uma lança, seguiu o israelita para dentro da tenda e transpassou os dois juntos, o israelita e a mulher, pelo ventre. Assim foi interrompido o flagelo que atingia os israelitas. Os que morreram desse flagelo foram 24.000. Veja que coisa impressionante. O povo sai da obediência, o que acontece? Vem a maldição. Vem o flagelo. Vem o peso. Aí as pessoas perguntam: mas Deus não é misericordioso? É, Deus é misericordioso para quem se arrepende, para quem não tem compromisso com o pecado, para quem não abusa da misericórdia, para quem realmente, por fraqueza, cai, mas se arrepende do seu pecado. Caso contrário, você não tem respaldo. Portanto, quer estar livre de maldição? Quer estar livre dos assédios do inferno? Ande em obediência. Seja um cristão temente a Deus, um cristão que tem reverência para com Deus. Porque, caso contrário, nós recaímos naquela censura que São Paulo faz aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 1. Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Como abandonastes o evangelho que vos preguei para vos entregar a um outro evangelho? É exatamente assim. O homem que se justifica, um homem que o tempo todo anda num caminho de desobediência para com Deus,
lamentável e assim, desgraçadamente, ele está atraindo sobre si todo tipo de mal. Portanto, não adianta nós fazermos oração de libertação, você ir atrás dos padres exorcistas do Brasil e do mundo, você ir a uma oração que se faz na igreja para destruir as forças do inferno, se em você não existe a atitude firme de romper com o pecado. Não serve de nada. É o que diz Jesus, né? O estado daquele homem se torna cada vez pior, porque o espírito maligno sai e ele volta trazendo 7 outros piores do que ele. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que às vezes não tem tido manifestação, né? Em muitos lugares, aquelas manifestações demoníacas para a expulsão de demônios. Porque se Deus expulsar, vai vir 7 pior. Então deixa o cão que está lá mesmo. Já que a pessoa não vai romper com o pecado, ela se entregou a um modo pagão de viver, ela está o tempo todo se entregando à desobediência, ela quer dar o jeitinho dela, ela é ruim, ela é maldosa, então não adianta libertar, ela só vai piorar. O quadro é dramático, é terrível. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Ele espera de um cristão. Na carta de São Tiago, ele diz, capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, aquele que escuta a palavra, mas não a pratica, ele está debaixo de uma operação de engano. Eu vou na igreja, vou à missa, estou escutando a palavra. Tá, mas você está praticando? Mas é que é tão difícil. Então você está se enganando. Veja que palavra pesada. E quando nós caímos debaixo de um espírito de engano, nós podemos cair no quadro em que caiu o rei Saul. Ele desobedece a Deus, e então vem um espírito maligno da parte de Yahvé e faz um arraso na vida da pessoa. Diz-nos o profeta Joel, e aqui termino. Essas páginas são tão fininhas, para a gente achar um livro, a gente precisa ter paciência. Uau, meu Deus do céu. Soprar para ver se vai. O profeta Joel, aqui, ele diz, rasgai vossos corações, versículo 13, capítulo 2, e não vossas vestes. Voltai a Yahvé vosso Deus, pois ele é compassivo e clemente, lento para ir e rico em bondade, e se arrepende do mal ameaçado. Quem sabe ele voltará e se arrependerá, e deixará atrás de si uma bênção, oferenda e libação para Yahvé vosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ele diz, voltem para Yahvé, voltem. Voltem. Porque se vocês se voltarem para Ele, Ele se voltará para vós. E Ele deixará atrás de si, é a imagem que Ele utiliza, bênção.
Ou seja, quando a gente obedece, quando a gente é fiel, quando a gente busca Deus de todo o coração, quando não existe barganha, quando não existe em nós nenhum tipo de trapaça espiritual, quando nós nos colocamos de verdade naquela sujeição que se espera de um homem, de uma mulher de Deus, Deus nos abençoa. Além disso ser bom, além disso ser perfeito, além disso ser agradável, de nos enobrecer, Deus nos abençoa. Talvez você me diga, eu não tenho conseguido, eu sou fraco. Então peça. Peça ao Senhor a graça de conseguir. Peça ao Senhor a graça da fidelidade. Chore na presença do Senhor. Chore os seus pecados na presença do Senhor. Tenha aquele arrependimento profundo no teu coração. Ah, mas eu não consigo me arrepender. Então peça ao Senhor a graça do arrependimento. Peça, insiste. Porque essa oração é agradável a Deus. Alinhe-se com Ele. Porque somente assim você abrirá a porta da bênção sobre você. E sobre a sua vida, essa palavra de Balaão será a tua atmosfera, a tua realidade. Não se prevê desgraça em Jacó. Não vale encantamento contra Jacó, nem agouro contra Israel. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel aquilo que o Senhor tem feito. Saiba disso. Nada poderá te atingir. Você terá trancado definitivamente as portas para o inferno. Porque nada pode o diabo contra um homem que é obediente a Deus. Isso significa que você nunca mais vai sofrer? Não. Mas significa que mesmo no teu sofrimento você vai ser abençoado. Vejam a história de José. Ele foi vendido como escravo. Depois se tornou servo de uma casa. Depois foi preso. Em todas essas circunstâncias, Deus estava com ele e ele o honrou. Até que na hora certa ele foi feito o segundo homem da terra do Egito. Você vai ter que passar por provações, como eu, muitas vezes na vida, isso faz parte da vida cristã, mas nessas provações, você será abundantemente provisionado. Haverá resposta de Deus, livramento de Deus, salvação de Deus, graça de Deus, milagre de Deus. Deus estará confirmando a sua presença junto com você. Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer humanamente. Deus vai te fazer superar tudo isso e você sair dali infinitamente melhor do que você entrou. Desde que você obedeça. No caso de José, ele poderia ter tido uma noite com a mulher de Potifar. Ou ele poderia, ali na prisão, ter se comportado como um pagão a mais. Mas não. Por causa da sua fidelidade, Deus o honrou. Sejamos nós fiéis, queridos irmãos, e que nós possamos, dia após dia, entender que a verdadeira proteção está na obediência a Deus e na submissão completa à sua palavra.